rato, né? Então, eu comecei a gostar. A minha mãe, coitada, ela ficava de cabelo em pé. Porque ela falava assim, onde você aprendeu isso? Eu nunca ensinei isso para você. Para você ter uma noção, Cleide, começou há um tempo em que eu saía sexta e voltava domingo. E a minha mãe não sabia onde eu estava. E eu tinha 13 anos. A minha mãe, ela ocasionou uma gastrite nervosa, porque ela falava que ela ficava esperando que alguém ligasse falando que eu estava morta. Porque ela não sabia onde eu estava. E todas as vezes que eu saía, eu sempre inventava alguma mentira. Que eu ia em algum lugar, mas ela sabia que eu estava com essa amiga. A minha mãe que fala que ela queria ver qualquer pessoa, menos aquela menina no portão, porque ela odiava aquela menina. E a partir do momento que eu comecei a ouvir, que eu comecei a gostar, que eu comecei a me afundar naquilo, porque hoje eu vejo que o diabo ele começou com doses pequenas ali. Ele começou a me dar um CD leve, aí eu ouvia, começava a gostar, eu cantava. Aquilo ficava na minha mente, sabe? Aí eu comecei, tudo que é raso, você quer sempre mais, você quer sempre mais. E eu comecei a mudar os estilos para algo mais pesado. E assim foi. Quando eu fiz 15 anos, eu já estava afundada. Me envolvendo com pessoas que eu não devia me envolver, tendo relações sexuais com pessoas que eu não devia ter. Uma vez o meu pai, ele estava passando, e meu pai tinha uma bicicleta, então ele andava para a cidade inteira de bicicleta. E ele passou, ele viu eu conversando com um rapaz sentado. Eu lembro que ele chegou e falou assim para mim, nossa, o rapaz que você estava conversando, ele é mais velho que eu e tem mais barba que eu. Então, assim, eu me envolvia com pessoas que, assim, eu acho que hoje, com a minha visão aberta, eu acho que eu nunca me envolveria. Era ferida de rejeição, Paty. E eu vejo, assim, que tudo, as pessoas que eu me envolvia, era porque as pessoas me aceitavam como eu era. Então, assim, eles me aceitam como eu sou. Então, eles me davam atenção. Então, hoje eu sei que é isso. Eles me davam atenção. E quando eu fiz 15 para 16 anos, eu comecei a ir em show, mas show internacional mesmo. Eu ficava em fila, eu comprava, eu ficava em fila, eu já trabalhava, então eu ficava em fila. Eu não tinha medo do perigo, porque eu falo, a gente é adolescente, a gente não tem noção do perigo. Que é você ficar numa fila de um dia para a noite. Sabe? Você não sabe em São Paulo, que você não sabe o que vai poder acontecer. E eu ficava. E eu lembro que um desses shows que eu fui, teve um pacto lá de sangue, né? Teve um derramamento de sangue, que no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, foi o meu primeiro contato com o mundo espiritual. Que ele apareceu para mim, né? Um espírito apareceu para mim. Só que ele não apareceu como a gente acha que ele vai aparecer, né? Apareceu bonito. A pessoa acha que ele vai aparecer com um chifre vermelho, mas não. Ele era lindo. É só um alerta. Nesses shows, né, de rock, seja estilos como thrash metal, death metal, principalmente o black metal, eles tem chaves ali dentro, né, onde eles consagram, onde tem sacrifícios mesmo, no palco mesmo. Eles fazem sacrifício. E quem quiser, está lá, está disponível, né? E isso é muito sério porque isso acontece até hoje, né? Então, a música, ele é um canal de bênção e de maldição. A gente precisa escolher a qual caminho, né, a gente precisa andar, né? Então, é só para deixar esse alerta aqui, você que tem o seu filho mergulhado no rock, nós saímos de lá. A gente sabe do que a gente está falando. Nós temos propriedade para dizer, não mantenha. Mude a estação. Mude a estação. Isso é importante, né, Paty? Sim. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive, eu não me importei muito, porque era bonito, era lindo. Eu falo que é os olhos verdes que eu nunca vi na minha vida. E ele veio conversar comigo. Ele era meu amigo. Olha, eu lembro que as palavras foram assim, a seguinte: oi, você não me conhece, mas está me conhecendo. Vamos conversar, porque eu estou tão sozinho. E eu lembro que eu fiquei tão assustada, porque estava dentro da minha casa. Eu tinha 16 anos, eu não sabia o que fazer. Eu lembro que no começo eu ignorava. Eu ignorava, fazia que não era comigo, eu achava que eu estava ficando louca. Eu ignorava, e eu lembro que eu cheguei para uma outra amiga minha, não a que me apresentou. Eu lembro que eu cheguei para ela e comentei com ela.
E o engraçado é que ela virou e falou com uma naturalidade. Nossa, amiga, mas é normal. Ele sempre aparece para mim. Aí eu falei, mas você não tem medo? Não. Peça qualquer coisa para ele que ele traz. Ele traz dinheiro, ele traz revista, ele traz tudo que você pede, ele traz. É só você pedir com o jeito que ele traz. Só que eu tinha medo, porque me remetia, ninguém traz nada. Eu lembrava, ninguém traz nada à toa. Eu lembro que eu falei, não vou pedir nada, vou fazer de conta que eu não estou ouvindo. Ela falou, você vai ter que falar com ele uma hora, porque ele vai ficar falando com você até você responder. E eu lembro que ele ficou ali, muito tempo eu ignorando. Só que, a partir do momento que eu não falava, começou a aparecer outros. Apareceu vários. Teve uma vez que eu cheguei em casa, tinha vários, acho que tinha uns 5, mas eles conversavam entre eles. E outras línguas. Então, cada um falava uma língua. Então, eles ficavam falando ali e acabava me atormentando, sabe? Aquele monte de gente falando. E eu lembro que a primeira frase que eu falei para eles, eu falava, parem quieto, eu não consigo me ouvir vocês falando. Aí um deles começou a dirigir a palavra comigo e eu comecei a conversar. Porque não era tão ruim assim, conversar. Como foi essa conversa? E eu lembro que a primeira conversa que eu tive, eles falaram para mim o que era muito bonito, que eu acredito que seja Satanás. Porque era muito lindo. Ele falou para mim, agora você decidiu falar comigo? Daí eu falei, o que você quer? Ele falou assim, peça o que você quiser que eu te dou. Aí eu falei, vou pensar. Só que nesse vou pensar, ele acabou me apavorando, porque eu saía de casa, ele saía atrás. Aonde eu ia, eu via ele. Às vezes ele não estava perto, mas eu olhava assim de relance, igual uma praça. Ele estava sentado, ele fazia assim, ó. Tô aqui. Entendeu? Tô aqui. Chegou um ponto que eu fiquei tão assim, apavorada, tão assim, o que eles querem comigo? Que eu fui e contei para minha mãe. Eu contei para minha mãe o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Contei chorando, porque eu estava muito nervosa. Daí minha mãe falou que ia tentar me levar onde ela ia. Só que eles não acreditam muito, sabe, em espíritos, essas coisas. E eu lembro que a pessoa que tentou me ajudar falou para mim que eu devia estar com algum peso na consciência e que era isso, que eles não existiam. E que eu tinha que buscar mais a Deus, que não era nada. Aí me faz remeter ao seguinte, antigamente os sanatórios eram cheios. E às vezes as pessoas não fazem noção que ali é espiritual, né? As pessoas não acreditavam nisso. Então, assim, eu fui a prova que se eu não tivesse me posicionado, eu estaria no sanatório. Porque eu seria a estatística de uma pessoa louca, na adolescência. E eu lembro que nesse dia que eu cheguei em casa, eu falei, vou acabar com tudo. Eu gostava muito, Cleide, de horóscopo. Muito, muito, muito. Adorava ver, sabe? Ocultismo. Gostava de revista de rock. Todo mês saía uma. Acho que você lembra, né? Aquelas revistas famosas, né? Saía uma, eu ia, comprava, e lia, e riscava. Fazia simpatia. Nossa, era muito. E eu riscava as revistas, né? E eu lembro que no dia que eu falei assim, eu não quero mais. Porque eu quero que eles vão embora. Eu crendo que era assim, né? Jogar fora e já tchau, né? Eu achando, né? E eu lembro que eu peguei as revistas, a minha mãe falou assim, você vai jogar? Então eu vou te ajudar. Que era o sonho da minha mãe, né? E eu tinha camisetas de banda, né? E eu lembro que eu tinha uma específica que era um anjo caindo do céu do Led Zeppelin. Era um anjo caindo. E esses dias eu estava até pensando, eu falei, como que eu usava isso? Eu usava Satanás no meu peito. E eu peguei as revistas, coloquei tudo num saco de lixo, e minha mãe, uma especial, que era uma caveira arrastando uma corrente em fogo, minha mãe falou assim, eu odeio essa revista, eu vou picar ela em pedacinhos. Nesse dia, a casa da minha mãe é um sobrado. E a gente começou a pegar as coisas e jogar. Ele apareceu, mas ele já não apareceu mais bonito. Ele já apareceu no que ele era mesmo, sabe? Ele apareceu, eu lembro que eu fiquei... Como que ele era? Você consegue descrever? Ele usava uma capa preta, um chapéu vermelho e os olhos eram muito vermelhos. Mas assim, ele tinha uma expressão de... Tava bravo mesmo, sabe? Ele tava muito bravo. Eu lembro que o sapato dele reluzia, era vermelho assim, mas reluzia. E eu lembro que eu falava pra minha mãe assim, ele tá aqui. A minha mãe falou, faz de conta que não. A minha mãe só falava isso, faz de conta que não. Vamos colocar aqui as coisas no saco.
E a minha mãe rasgou. E ele ficava sentado na sacada, ele ficava mexendo o pé, batendo o pé para me afetar. Tipo, tô aqui, tô olhando, né? E lembro que a gente colocou tudo e a minha mãe rasgou essa revista que ela odiava. Ela rasgou em 1000 pedaços. Aí eu fui tomar banho, tirei tudo, tirei os posts, né? Porque ficava dentro do meu guarda-roupa. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 16. E eu lembro que a gente tiramos todos os posts da parede, do meu quarto. Daí, a hora que fui tomar banho, na hora que eu voltei, a revista estava lá intacta. Ele me trouxe a revista de volta. E eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, olha, o que me trouxe de volta. A minha mãe falou assim, mas não é possível, eu rasguei essa revista. Eu falei, é minha. Ela falou, você comprou outra? Eu falei, não comprei. Não comprei, ele me trouxe de volta. Ali, para mim, foi um aviso, ó, não adianta você querer fugir, porque eu venho de novo. Aí eu lembro que, nesse período em que eu estava muito apavorada, ele parou de aparecer. Porque ali ele percebeu que ele podia perder, né? Que eu podia buscar outras coisas que ele não queria que eu buscasse. Então, ele parou de aparecer. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.